Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Vamos esperar o pessoal entrar na live tão esperada, nossa primeira aula de inglês. Enquanto o pessoal vai entrando, quem já estiver na live, vai compartilhando essa live. Compartilha com seus amigos, tem um botãozinho aí embaixo, você coloca para compartilhar. Quanto mais você compartilhar, mais pessoas vão ter acesso a essa aula de inglês que a gente vai começar agora, tá? Vai me dando um feedback aí, pessoal, de como que tá o som, como que tá a imagem, se o áudio tá legal, se vocês estão escutando bem. Vai me dando um feedback aí, tá? Vai comentando aí para ver se o som tá legal. O que vocês estão achando do som, da iluminação, tudo certo? Seguinte, galera, eu criei um método chamado Influência. Esse método é um método capaz de te levar do zero até a fluência em 6 meses. É mais um método milagroso? Não, não é. Não vou te dizer que é milagre. Depende de você, depende da sua dedicação, depende do seu estudo, depende da quantidade de horas que você vai estudar. Mas basicamente é assim, se você estudar 1 hora por dia, eu tenho certeza que você consegue falar inglês em 6 meses. Talvez você não seja 100% fluente, mas eu tenho certeza que com 6 meses você consegue ir para o exterior e se comunicar, você consegue pegar um texto em inglês e entender quase que 100%, você vai conseguir assistir uma série, você vai conseguir ler um livro, você vai conseguir assistir um filme, tenho certeza disso. Se você se dedicar, você vai conseguir. Os métodos mais tradicionais nas escolas particulares de inglês são excelentes. Jamais vocês vão me ver falando mal de uma escola de inglês, porque elas funcionam. Mas hoje, no século XXI, nós temos outras ferramentas mais modernas, mais flexíveis, que podem te fazer estudar de acordo com o seu tempo, no seu horário, no conforto da sua casa, você estipulando o horário sem precisar repor aula. Hoje eu tive contato com uma pessoa que estava conversando com a pessoa que estava do lado, falando: eu preciso repor a minha aula de inglês. Tenho que ligar lá na escola, me ajuda a lembrar que depois eu tenho que ligar na minha escola para repor a minha aula de inglês. Isso não existe mais. Então você vai ter acesso a hora que você quiser, de acordo com o seu tempo, para poder estudar. Você já imaginou isso? Você falar fluentemente, você encontrar uma pessoa de outro país e falar fluentemente, você programar uma viagem sem medo de como que você vai se comunicar nessa viagem. Você já imaginou isso? Eu tô te falando porque eu já cheguei lá. Eu não tô te vendendo apenas um sonho. Eu tô te vendendo um sonho possível, não é um sonho impossível, porque eu já cheguei lá. Eu já estive em 25 países e o inglês me ajudou em todos eles. Eu consegui me comunicar em todos eles, mesmo em países onde o inglês não era a língua oficial. O mundo fala inglês, o mundo globalizado de 2020 fala inglês. Se você não fala inglês, você está atrasado, infelizmente. Mas nós vamos tirar esse atraso. Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para começar. Você pode ter 50, 60, 70 anos. Tem uma pessoa que se inscreveu no nosso Telegram, ela tem mais de 70 anos. Eu tenho certeza que nunca é tarde para começar. Se você tem um sonho, eu vou ajudar a realizar o seu sonho de falar inglês. Eu já falei inglês em países inimagináveis, na África, no leste europeu, países que nem a primeira e nem a segunda língua é o inglês. Por exemplo, eu estive em Burkina Faso, na África, onde o inglês não é nem a primeira nem a segunda língua. Cada um fala um dialeto da sua região, eles falam o Fulfulde, que é uma língua que tem lá, falam francês na capital, e o inglês é a terceira língua de quem fala outras línguas lá. Mas mesmo assim, eu consegui me comunicar. Aonde eu precisei, o inglês me ajudou. Então você imagina você conseguir ir para qualquer lugar do mundo sem se preocupar em ter um intérprete, um guia que fala inglês, ou ter que convencer um amigo a ir junto na sua viagem para você poder se comunicar. Com o inglês você vai ter liberdade. E esse método que eu criei chama influência. Porque o método já está dentro de você.
aliás, o conteúdo já está dentro de você. Por isso que nós vamos ensinar o inglês com a Bíblia. A maioria das pessoas tem acesso à Bíblia e conhece a Bíblia. E muitas pessoas que a gente tem contato cresceram ouvindo a Bíblia, lendo a Bíblia. Então o conteúdo já está dentro de você. E você vai conseguir absorver muito mais facilmente a língua inglesa com o conteúdo que você já domina. Se você vai para uma escola particular, você vai ter uma sala com adolescentes, um método infantilizado, às vezes, nem todos, mas às vezes você pode ter um método infantilizado, você já é adulto. Então nós pegamos a Bíblia porque através da Bíblia você vai entender como funciona toda a estrutura gramatical do inglês. Não é simplesmente abrir a Bíblia e traduzir. Durante a aula a gente vai aprender o inglês, a gramática do inglês, só que com um conteúdo de qualidade e um conteúdo que você já conhece. Esse é o método influência. Fluência gera influência. Aprenda isso. Se você quer influenciar pessoas, marcar sua geração, mudar as pessoas que estão à sua volta, seja influente. E o inglês é primordial para isso. E eu vou te ajudar nessa jornada. Se você não pretende viajar para outros países, você pode querer ler livros em inglês, ter acesso aos originais, ter acesso a livros que ainda não foram traduzidos para o português. Eu tenho um amigo, provavelmente ele está assistindo essa live, que ele tem uma biblioteca gigantesca, adora ler. Tá aí, né? A Rebeca tá falando aqui que ele tá aí assistindo. E ele sofre às vezes, ele me conta que às vezes ele quer ler um livro, mas ainda não foi traduzido para o português. Ele gosta de um autor, mas apenas 2 ou 3 livros foram traduzidos para o português. Ainda a obra completa do autor ainda não foi traduzida. E nós temos muitos autores excepcionais mundo afora, que a sua literatura infelizmente ainda está no inglês e não foi traduzido para o português. Então com esse curso você vai ter a oportunidade de ler direto do original. Hoje em dia todo mundo assiste as TVs on demand, né, que é o Netflix. O Netflix tem a opção de você colocar a legenda em português, mas imagina você ouvir direto na língua original. Os dubladores brasileiros são excelentes, são considerados um dos melhores do mundo, mas você assistir com a língua original é muito diferente. Então, com esse curso você vai conseguir atingir a fluência, vai conseguir ouvir e entender. Esse curso se baseia em 4 pilares. O listening, que é a escuta, writing, que é a escrita, speaking, que é a fala. Então, e nós vamos ensinar todos esses pilares, e o reading, que é a leitura. Então você vai aprender a pronunciar corretamente as palavras, a escrever corretamente as palavras, você vai entender quando você fala e você vai conseguir se comunicar. Esse curso que nós estamos montando, por enquanto nós vamos fazer lives gratuitas, mas se um dia a nossa audiência se interessar, com certeza nós faremos um curso mais didático, um curso com começo, meio e fim, para você se guiar e ir do zero à fluência. Isso vai depender da nossa audiência, vai depender de você. Se você gostar do conteúdo que nós vamos apresentar, se você compartilhar para mais pessoas que precisam, eu vou tomar isso como uma missão de vida, ensinar você a falar inglês. Esse é o objetivo principal do Inglês com Figueira, o objetivo principal de quando eu criei esse método. E você está ouvindo uma pessoa que já chegou lá. Você ouvir pessoas que nunca chegaram lá não tem muita credibilidade. Eu já cheguei lá. Eu assisto filmes em inglês sem legenda. Eu entendo 100% de um filme, de uma série sem legenda. Eu falo com americanos, eu tenho amigos americanos, eu já fui para os Estados Unidos várias vezes, eu já viajei para mais de 25 países no mundo, 25 ou 26, nunca parei para contar direito. E todos eles eu me comuniquei. Então eu já cheguei lá. Eu estou te prometendo que você vai falar inglês com esse método porque eu já consegui. Então aceite dicas de quem já chegou lá. Senta do lado de gente que alcançou o que você também quer alcançar. E eu estou aqui para isso, para te ajudar. Eu sou formado em odontologia, mas eu já dei aula muito antes de ser formado em odontologia, eu já dava aula. Eu comecei a dar aula com 13 anos, eu adquiri minha fluência com 12 anos.
Com 12 anos de idade, graças a Deus em primeiro lugar e aos meus pais que incentivaram o aprendizado do inglês, eu com 12 anos adquiri a minha fluência. Às vezes você está assistindo, você já tem um nível intermediário de inglês. Isso aconteceu comigo, eu já passei por isso. Com 12 anos eu já tinha um nível praticamente avançado. Com 11 anos eu tinha um nível avançado de inglês. Tinha coisas que eu aprendia na escola de inglês que eu ainda não tinha aprendido na escola regular, no português. Eu fui alfabetizado junto no inglês com o português, desde os 7 anos. Então eu estudei dos 7 aos 13. Com 12 anos a professora falou assim para minha mãe: ele sabe tudo, ele só tira 10 nas provas, mas ele ainda não fala inglês porque ele tem preguiça ou vergonha. Na verdade era vergonha, não era preguiça. Eu era tímido. Então um dos hacks, uma das dicas que eu quero te passar agora: perca a sua timidez. Feito é melhor do que perfeito. Se você fala igual índio, é muito melhor do que você não falar. Então pode falar igual índio, não tem problema. O americano, o inglês, que se vire para te entender, mas você vai conseguir se comunicar. Eu fiz 2 aulas de francês e li alguma coisinha ou outra em francês e fui para a França e lembrei dessas 2 aulas que eu fiz e consegui me virar na França. Eles tinham que se virar para me entender, mas eu consegui pedir meu croissant e consegui chegar na Torre Eiffel e deu tudo certo. Então você tem que perder a sua timidez. Com 12 anos eu sabia tudo da gramática, tudo não, né? Eu sabia muita coisa da gramática, eu tirava 10 em todas as provas, mas eu ainda não falava inglês. E um dia a teacher Rosana Budni, que era minha professora na época, conversou com a minha mãe, falou: ele tira 10 nas provas, mas ainda não fala. Era por timidez. E eu parei para pensar, falei: eu estou há tantos anos aprendendo inglês, por que eu não falo? Eu tenho que parar com essa timidez, com essa preguiça de falar, eu vou começar a falar. E daquele dia em diante que eu tomei a decisão, eu destravei. Eu comecei a falar o inglês. Então eu quero que você destrave o seu inglês, se você já tem um nível intermediário ou mais avançado. Esse curso também é para você, tá? Vamos ter uma palhinha agora de como vai funcionar esse curso. E eu não vou pregar aqui, mas se você tiver uma Bíblia, já pega a sua Bíblia em português. Uma dica que eu vou te dar: baixe um aplicativo com a Bíblia em inglês. Tem centenas na internet. Você pode entrar no Google Play ou na App Store, que você vai encontrar aplicativos da Bíblia em inglês. Eu tenho vários, posso indicar para vocês receberem essas dicas, para vocês receberem PDFs, um material muito bem elaborado, de graça por enquanto. Você tem que se inscrever no Telegram. Quanto mais pessoas tiver no Telegram, mais material a gente vai entregando. Então, quantas pessoas tem na live, Rebeca? 50. Tem 50 pessoas na live. Eu imaginaria que teria umas 20. Deus é bom, já colocou 50 aí. Se você conseguir compartilhar para mais 1, 2, 3 ou 10 pessoas, a gente vai alcançar um número grande de pessoas e eu vou cada vez postar mais conteúdo gratuito no Telegram. Como que faz? Só ir no link da bio aí no Instagram e clicar no site www.inglesconfigueira.com.br. Lá você vai simplesmente cadastrar o seu melhor e-mail e você vai entrar no grupo do Telegram automaticamente, só clicando no botão, é super simples. E lá no Telegram você vai receber muitas dicas de inglês. Hoje, para quem já estava inscrito, nós já mandamos uma lista com 200 principais phrasal verbs. E você vai aprender durante essa aula o que é um phrasal verb. Então se assente aí, pega um papel e uma caneta. Isso é importante, você anotar, anotando a gente aprende. Então eu convido você agora a pegar um papel e uma caneta. Já dei uma pincelada de como vai funcionar, de como vai ser o método, de como vai ser esse possível curso, que vai depender de vocês, se ele vai existir ou não. Mas é um curso, não é simplesmente uma live, é um curso para você aprender. Mesmo com o material gratuito, eu tenho certeza que você vai acrescentar muito na sua vida. Você vai sair muito melhor dessa live do que você entrou. Primeiro, por causa do conteúdo, que é a Bíblia, em primeiro lugar. E em segundo lugar, porque você vai acrescentar muita coisa no seu inglês. Muita coisa mesmo. Tá? Essa é uma promessa que eu faço para você, tá bom? Então pega um papel e uma caneta. E agora, se você tem a Bíblia, abra a sua Bíblia aí. Não vou pregar não, Pastor Fábio, fica tranquilo. Abra aí no Salmo 134, que nós vamos aprender a Bíblia através desse salmo hoje, beleza? Salmo 134, vamos lá. Eu vou ler para vocês em inglês, para vocês já irem, quem ainda não tem esse hábito de escutar em inglês, isso é muito importante, você já ir escutando em inglês. Então,
abre online, abre no aplicativo, baixa alguma coisa aí para você já ver a Bíblia em inglês. Eu já falei durante o dia que ia ser no Salmo 134, quem foi esperto já baixou uma Bíblia gratuita em inglês aí. Mas se não baixou, pode baixar, pode entrar online, se você escrever lá, Salmo 144, Salmo 134, do jeito que está escrito aqui no quadro, você vai achar o que a gente vai aprender hoje. Salmo 134. Papel e caneta na mão. Vamos aprender primeiro como fala o Salmo 134. Esse P aqui é mudo. Então você não fala psalm, você fala psalm, com o A um pouquinho fechado. Psalm 134. 30 é 30. Ele escreve com T, mas esse T tem som de R. Vocês vão ver isso no inglês americano. 30. Então é Psalm 134. Então vamos lá, vamos ler esse salmo. Eu tenho uma Bíblia aqui, essa já é a segunda dica. Vou mostrar para vocês. Ela é velhinha, tá? A Rebeca acabou de colar ela aqui, tá toda destruída. Mas essa é uma Bíblia que não tem mais esse modelo. Tá dando para ver aí, Rebeca, certinho? É uma Bíblia, a versão NVI, em inglês essa versão chama NIV, New International Version. Nova versão internacional, no português, NVI. E ela tem as duas versões, de um lado inglês e de outro lado português. Então você está com as duas na mesma página, você já está com as duas versões, inglês e português. Não existe mais esse modelo aqui, com a capinha molinha, com esse desenho aqui na frente, que é da editora Vida. Mas a editora Vida fez uma mais bonita agora, com uma capa que imita couro. Custa R$83 na Amazon, não ganho nada da Amazon para fazer propaganda, mas tem lá na Amazon. E eu estou pensando em sortear uma Bíblia dessa. O que vocês acham aí? Deixa no comentário aqui embaixo se vocês querem que eu sorteie uma Bíblia. A gente está pensando em fazer ou um sorteio, ou quem comentar, ou quem divulgar mais a live, compartilhar mais a live. Estamos pensando ainda, deixa aqui uma ideia de como a gente pode fazer esse sorteio dessa Bíblia. Eu vou sortear uma Bíblia dessa daqui, a mais bonita da editora Vida, em duas versões. NIV e NVI, beleza? Então vamos lá, eu tenho aqui a versão de um lado, do lado esquerdo em português, do lado direito em inglês. Em português o salmo é bem pequenininho, cântico de peregrinação. Venham, bendigam o Senhor, todos vocês, servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor. Levantem as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor. De Sião os abençoe o Senhor que fez os céus e a terra. Agora em inglês, para vocês já irem educando o ouvido de vocês para o inglês. A Song of Ascents. Praise the Lord, all you servants of the Lord, who minister by night in the house of the Lord. Lift up your hands in the sanctuary, and praise the Lord. May the Lord, the maker of heaven and earth, bless you from Zion. Esse é o texto, tá? Nós vamos pegar palavra por palavra. Não é uma exegese bíblica, mas nós vamos pegar palavra por palavra. Vou ter que correr aqui porque a live do Instagram é só 1 hora. Eu acho que eu vou conseguir. Se vocês tiverem perguntas, pode perguntar que a Rebeca vai estar lendo os comentários e ela vai passando para mim, tá? A Song of Ascents. Ou Ascents. O que é isso? Isso é o tema do Salmo, é o título do Salmo, que em português é Cântico de Peregrinação. Em inglês é Psalm ou Song of Ascents. Ascents é a palavra subir e song é canção, então a canção da subida. A canção da subida. Esses salmos são chamados de salmos de romagem. São 15 salmos de romagem na Bíblia. São os salmos da peregrinação, de quando os judeus iam para Jerusalém durante as festas. Eles iam caminhando e cantando esses salmos. A maioria dos salmos são cânticos. Então eles cantavam esse cântico. Então por isso que está escrito em inglês A Song of Ascents. A música das subidas, da peregrinação. Em português, Salmo dos Degraus, ou Salmo de Romagem, ou Salmo de Peregrinação. Em inglês também pode ser chamado de Salmo de Peregrinação. Então é Pilgrim Psalm.
Salmo dos peregrinos, salmo daqueles que peregrinam. Então, os judeus iam caminhando até Jerusalém. Sabe como fala judeu em inglês? Jews, J-E-W, Jews. Judeus. Os judeus iam em peregrinação. E o verbo ascend é o verbo subir. Toda vez que a gente falar o nome de um verbo que está sem conjugar, nós sempre colocamos no inglês a palavra to. Nós colocamos essa preposição to aqui. To ascend é subir. Então é o verbo sem estar conjugado. Ele não está conjugado em nenhuma pessoa e nem um tempo verbal ainda. O verbo está no transitivo. E em inglês, para colocar no transitivo, é só acrescentar o to. Você colocou o to na frente do verbo, ele está no transitivo, ou seja, ele não está conjugado. To ascend, subir. Vamos ao Salmo, então. Praise the Lord. O que é praise? É outro verbo. É o verbo to praise, que significa louvar, bendizer, louvar ou bendizer. Esse é o verbo to praise. É um verbo que aqui está no transitivo e nós vamos aprender, eu vou dar só uma pincelada de como que você tem que lidar com verbos a partir de agora. Nós já aprendemos dois verbos hoje, o verbo to ascend e o verbo to praise. Percebam que o R tem esse som enrolado, então é praise. O verbo to praise, que está aqui no transitivo, está sem ser conjugado, você tem que aprender 3 formas desses verbos. Depois a gente vai ensinar os 12 tempos verbais que existem no inglês. Mas para você decorar os verbos, e é decoreba, infelizmente, para você decorar os verbos, você tem que decorar as 3 formas que eles vão mudar. Porque para fazer os outros tempos verbais, você vai ter um auxiliar. Mas, para saber o verbo no transitivo, no passado e no particípio, a gente sempre vai fazer essas 3 colunas aqui. Então o verbo está conjugado. To praise, sem conjugar. Aí aqui é no passado, que a gente chama de past ou simple past. Para você conjugar ele no passado é só você colocar o ed no final, porque ele é um verbo regular. Depois nós vamos falar sobre os verbos irregulares, que o passado não é assim. E o particípio. Que também é igual. Praised, com esse ed. O verbo to ascend é a mesma coisa. To ascend, ascended, ascended. Esse verbo está conjugado, aqui sem conjugar, aqui conjugado no passado e aqui conjugado no particípio. Então é louvar, louvou, se for na primeira pessoa, e louvado. Louvar, louvou, louvado. Tá? Então é assim que você tem que decorar os verbos. Esse é um verbo regular. A gente chama em inglês de regular verb. A gente vai fazer uma aula específica de verbos, mas só para você já ir entendendo como que funciona. Praise the Lord. Então o praise aqui tá no imperativo. Louve ao Senhor. O verbo no imperativo também é só você tirar o to, que o verbo já está no imperativo. Aí, estão pedindo para aumentar a letra, eu vou aumentar. Então, ao invés de você escrever to praise, que é o verbo sem estar conjugado, para falar ele no imperativo, você tira o to, vira praise. Então, praise significa louve. Então, praise the Lord, louve ao Senhor, ou louve o Senhor. Deixa eu apagar aqui então, para escrever maior para vocês.
Praise the Lord. Louve o Senhor. Isso aqui, o the, é o artigo definido. Vocês vão ter que começar a lembrar do português, não tem jeito. Gramática no inglês, a gente tem que sempre lembrar da gramática no português. Você que já faz 30 anos que não pisa na escola, vai ter que lembrar da gramática no português. Eu não quero ser chato, massivo, mas a gente tem que ensinar isso daí. Isso aqui é o artigo definido, que no português a gente traduz como o, a. O inglês, agora mais uma dica. O inglês é a língua mais fácil do mundo. E eu vou provar para vocês por que o inglês é a língua mais fácil do mundo. Primeiro, por causa da conjugação verbal. Se você for aprender as línguas latinas, francês, português, uma pessoa que não é daqui aprender português, espanhol, italiano, você vai ter que aprender conjugação de verbo igual a gente aprendeu na escola. Cada pessoa em cada tempo é de um jeito. Então você imagina você aprender 500 verbos em 6 pessoas e em 12 tempos diferentes. Faz a conta aí. Quantas palavras você tem que saber. Então o inglês não tem isso. Então, por isso que o inglês é a língua mais fácil. E você tem a vantagem de aprender a língua universal, a língua mais importante do mundo, falando você vai falar a língua mais fácil do mundo, que é, ao mesmo tempo, a mais importante. Olha como o inglês é fácil. O artigo the significa tanto o quanto a. Você não faz a diferenciação do gênero, igual a gente faz no português, o e a. Você não fala a janela, a porta e fala o carro ou o avião. No inglês, você fala tudo the. The car, the window, the plane, the door. É tudo igual. Tanto para palavras que no português a gente considera como feminino ou como masculino. Então já começa a facilidade por aí. Então significa o a. Olha a outra facilidade. Além do artigo the significar o a, ele também significa os e as. Então você não precisa fazer diferenciação nem no plural, nem no singular e nem masculino e feminino. Então o the significa o a, os, as. Uma curiosidade sobre o the, ele não é usado antes de nome próprio. Eu falo o Tiago, a Rebeca, o Fábio, o Júnior, mas no português. Agora, no inglês eu nunca falo the Fábio, the Rebeca, the Tiago. Eu sempre falo só o nome sem colocar o artigo. Eu não me refiro a pessoas, a nomes próprios com o artigo the. É sem nome próprio. Então, se você quer falar o Tiago, é simplesmente Tiago. Agora, se você quer falar o rei Henrique, por exemplo, aí você tem que falar the king, porque você está colocando um título na frente. Aí você está se referindo ao rei. Aí você pode falar the king. Mas aí se você for colocar o nome, não. Aí você não, se você for falar só o título, você coloca o artigo. Se você for falar com o nome depois, aí você não coloca. Vamos à pronúncia desse artigo. O the, ele é pronunciado desse jeito que eu falei, the ou the. Então com o som mais fechado ou com o som mais parecido com o som de i. The, com o som de um A, com um acento, ou com o som de i. Quando que você usa the, quando que você usa the? Isso é só na pronúncia. O jeito de escrever, a grafia não muda. Ele vai sempre ser escrito assim. Você fala the ou the, dependendo de como vai começar a próxima palavra. Se a próxima palavra começa com vogal, então se você fala o ovo, você fala the egg, porque a próxima palavra é com vogal. E você fala a cesta, por exemplo, the basket. Aí você fala the, porque a próxima letra é consoante. Então, the egg, the basket. The egg, the basket. E para falar o TH? Essa aí é a dúvida de muita gente. Como que você fala o TH no inglês? Você coloca a língua entre os dentes e sopra. Z.
e tem um som de Z misturado. The, ou the. Então é the egg e the basket. Ok? Então vamos lá. Então já aprendemos o que é o praise e o que é o the. Então o praise aqui está no imperativo, na ordem. Louve. Louve o Lord, Senhor. Vamos colocar aqui. Lord. Lord significa Senhor. Viram ali? Existem 3 palavras para falar Senhor em inglês. Lord é uma delas, quando a gente está se referindo ao Senhor nosso Deus, a Jesus, a Deus. Aí a gente usa a palavra Lord. Então, Lord é para Deus, Jesus, e é um título da nobreza inglesa. Então você já ouviu falar a expressão, ele é tão educado que parece um lord inglês. O lord é um título da nobreza britânica. Então a palavra lord significa senhor, para se referir a Deus. Sabe como fala Deus em inglês? God. O brasileiro tem um problema com letra muda. Isso é um problema generalizado do brasileiro. O brasileiro tem problema para pronunciar as letras mudas. A gente fala advogado, ou pior ainda, advogado. A gente não fala o D tão mudo igual o americano ou o inglês fala. O americano é mudo, eles levam a sério. Às vezes é tão mudo que você nem percebe. Por exemplo, Washington. Você praticamente não fala o T. Boston, Washington. É tão mudo que você praticamente não fala. E isso que Washington e o Boston, vou falar portuguesado, ainda não é o mudo, né? Tá com uma vogal do lado. Então você imagina o que é mudo. Que é esse aqui, por exemplo, God. Então é só uma encostada na língua. God. God, não é God. Então, oh my God, isso não existe. Eu tenho um amigo americano que ele dá risadas na hora que ele vê um brasileiro falando as letras mudas no final. Então não é God, é God. A mesma coisa aqui no Salmo. Esse aqui é mudo mesmo. Esse aqui você nem faz. Então ou as letras mudas no inglês, ou elas são muito sutis, ou elas são nulas. Aqui, no caso do Salmo, é nulo. Aqui, como está no final, ele ainda tem um acentozinho ali, você fala God. Mas é bem devagar, bem sutil, tá? Jesus escreve igual e fala Jesus. E o título a gente aportuguesou, né? O título britânico é Lord mesmo. Então nós aportuguesamos. Então, para falar Deus é God, Jesus, Jesus e o título Lord. Então, essa palavra Lord, que também tem o D mudo, é Lord, não é Lord. O Lord se refere a Senhor. Existem mais 2 palavras para se referir a Senhor. Nós vamos colocar aqui agora para vocês verem. A Rebeca tá rindo um monte aqui, deve ter um monte de gente comentando. Depois eu vou ver esses comentários aí. A outra palavra para se referir a Senhor é a palavra Mister. A palavra Mister vem quando você conhece o nome e sobrenome ou sobrenome da pessoa. Então eu sei que o professor chama Tiago. Então eu falo Mr. Tiago ou Mr. Figueira. Geralmente eles usam mais o sobrenome nos Estados Unidos. E isso aqui é abreviado como o MR. Então o nosso SR de senhor em inglês é o MR, que é a abreviação de Mr. Mr, que também significa senhor. E você usa só para quando você conhece o senhor a que você está se referindo. O senhor João, Mr. John. Na verdade, você não traduz nome, né? Nome próprio. Se o cara chama João, ele não vai mudar o nome para John só porque você está falando inglês. Ele continua sendo João. Então, Mr. João.
É para se referir, então é um título para se referir a senhor quando você conhece o nome. Quando é genérico, aí entra a terceira maneira de falar senhor, que é a palavra sir. Sir. Que quando você quer, por exemplo, você está se referindo a um senhor que você não conhece o nome. Aquele senhor derrubou a carteira no chão. That sir dropped his wallet on the ground. Aquele senhor deixou cair a sua carteira no chão. Você não sabe quem é, então você não fala aquele mister, você fala aquele sir. Quando você quer uma interjeição, por exemplo, quando você quer falar, se referir, chamar uma pessoa que você não conhece. Você fala, Sir, please give me your ticket. Senhor, por favor, me dê a sua passagem, o seu ticket, o seu bilhete. Sir, please give me your ticket. Então, quando você não sabe o nome ou o sobrenome da pessoa, você usa o Sir. Então, aqui, praise the Lord, nós usamos a palavra Lord para se referir a Senhor. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, só perguntar aí. A gente vai respondendo, se não for agora na live, a gente responde depois. Colocar o nome da Bíblia, o nome da Bíblia. Vou colocar o nome da Bíblia. Vou colocar aqui. NVI, NIV, que é Nova Versão Internacional, em inglês New International Version. A editora chama Vida. Você encontra no site da Amazon. Eles entregam no Brasil. Salvar a live. A live vai ficar salva. Você que quer que alguma pessoa assista depois, é só compartilhar essa live que vai ficar no IGTV para quem você quiser, para você assistir de novo, para ter tempo de anotar, vai ficar salva. Pronúncia para Miss. A gente falou do Mister, né? Não tem segredo, é Miss. O Miss significa senhorita. Esse é o outro título. A gente pode ter uma aula só sobre os títulos depois também, tá? Então vamos lá, vamos ler aqui. Praise the Lord, all you servants. Deixa eu apagar aqui. All you servants. A palavra all significa todo ou todas. Então vamos lá, all. É a mesma coisa, aquela facilidade. O inglês, a maioria das vezes, não diferencia feminino de masculino e não diferencia plural de singular. Então o all pode significar todo, toda ou todos e todas. A palavra all. Só enrolar a língua, colocar no céu da boca. All. All. All you servants. Todos. Agora a palavra you. O que significa a palavra you? Também mais uma facilidade do inglês. Significa tanto você como vocês. E é a segunda pessoa do singular ou a segunda pessoa do plural, que é o nosso tu. E o vós no inglês é só you. Então para falar tu, você, ou para falar vós, vocês, no inglês é só you. Como você vai saber quando é você e quando é vocês? Pelo contexto. Não tem jeito de saber quando é plural ou singular, porque é igual. Então você vai saber quando está se referindo a uma ou mais pessoas, dependendo do contexto, porque é igual, não tem plural. Então o you significa tanto você quanto o vocês. Século XXI, nós temos que ensinar o português e o inglês que é falado e que é digitado, principalmente, né? Se o meu professor José Carlos, que é vivo ainda, que me ensinou português na sexta, sétima e oitava série lá no São Camilo, em Arapongas, vê eu falando isso aqui, ele vai
tremer lá, mas hoje a gente tem que ensinar. Então, como que fala o you na internet? Só a letra U, porque tem a mesma pronúncia, you. Tanto isso como isso pronuncia. Nós, em português, traduzimos como você, ou VC agora, né? Então, para escrever, para digitar, você pode falar o you do mesmo jeito que a gente fala o VC, do jeito que a gente abrevia. Lembrando que isso não é um jeito coloquial de falar, mas a gente tem que aprender também o jeito que é falado na internet, na rua, tá? É isso aqui, you. Em português a gente abrevia. Era o vossa mercê, virou você, agora já é o C, né? Então vai diminuindo com o tempo. E o inglês é a mesma coisa. Então o you aqui significa você ou vocês. Então, praise the Lord, louve ao Senhor. Agora, como que a gente sabe? Eu falei que a gente ia saber se é você ou vocês pelo contexto. Aqui tem um S. Então agora a gente sabe que esse you aqui significa vocês. Então tá no plural. Pelo contexto que a gente sabe se o you é singular ou plural. Então, all you servants. Todos vocês servos. Servants é servos. Beleza? Fala, Rebeca, o que estão falando aí? Língua estranha? Por enquanto é estranha, não vai ser. Então vamos lá. All you servants of the Lord. Todos louvem ao Senhor, todos vocês servos. All you servants of the Lord. Of é uma preposição que significa de. Preposição que significa de. No português a gente usa muito a preposição da e do. Então, do Senhor a gente vai falar. No inglês não existe. Você tem que juntar a preposição com o artigo. Então essa é uma dica importante. No inglês não existe da ou de, a preposição da ou do, aliás. Você tem que juntar o de mais o a, que é isso que é no português. A preposição da é a junção de de mais o a. Mas a gente não fala eu gosto dela, de ela. A gente fala já o dela. Então, do mesmo jeito que a gente junta o dela, a gente junta o do e o da. Então aqui fica, para falar do, você tem que colocar o pronome o, porque isso aqui é de. Então, de mais o vira do. De mais a vira da. Então, do Senhor. Of the. Então, nós aprendemos aqui como falo the, com som de E mesmo, porque essa próxima letra é uma consoante. Senão seria the. Então, of the Lord. Como que fala isso aqui? É importante. Isso aqui tem o som, na hora de falar, o som de V. Então não é off. O off é outra preposição com dois Fs. Essa preposição a gente lê com o som de V. Of. Of. É um V também bem discreto. Of. Então, of the Lord. D muda aqui. Of the Lord. Beleza? Então a gente já traduziu o versículo número 1. Praise the Lord, all you servants of the Lord. Não, ainda falta a segunda parte. Agora vamos lá para a segunda parte do primeiro versículo. Praise the Lord, all you servants of the Lord. Louvem ao Senhor, todos vocês, servos do Senhor. Who minister by night. Who minister by night. Who tanto significa, a pronúncia é who. Who tanto significa quem como que. Só que esse que não é qualquer que. O who significa que quando você está se referindo à pessoa. Ela é a pessoa que me suporta todos os dias. She, que me ajuda todos os dias. She is the person that supports me every day. Suportar, depois a gente vai ver que esses verbos que parecem ser uma coisa, mas não são. Então, suportar, o suporte não é suportar.
Suporte é apoiar. Então, ela é a pessoa que me apoia todos os dias. She is the person who supports me every day. O who aqui nesse caso significa que, porque você está se referindo à pessoa. Se for referir a coisa, aí já não é o who mais. Aí é outro pronome que a gente chama de that. That. Então, o que para se relacionar a coisas ou animais é o that. Para se relacionar a pessoas é o who. Ou para fazer perguntas, você também usa o who, aí ele significa quem. Então aqui no caso, como não é uma pergunta, vai significar que. Que minister. A gente está falando de vocês, no plural. Então, isso aqui está conjugado. Quando o verbo está assim, puro, sem aquele tu no começo, ele está conjugado no presente. Então, tanto faz. Em todas as pessoas, tanto do singular como do plural, você conjuga assim, com exceção da terceira pessoa. Depois a gente vai ver isso quando a gente começar a trabalhar conjugação de verbos. Então, a terceira pessoa do singular, que é o he, she, it, você coloca um S aqui. Então, só estou dando um spoiler aí de como vai ser a aula dos verbos. Então, como não está na segunda pessoa, que nós estamos usando you, né? Lembra que o texto está falando de vocês, you. Então, vocês que ministram. O verbo assim está conjugado no presente. Então, ministram. Que ministram. Viu como é fácil? É só colocar o verbo, ele está conjugado no presente em todas as pessoas, com exceção da terceira, do singular, que é o he, she, it. Que ministram by. By é uma preposição que significa por ou pelo. Que ministram pela noite. Night é noite. Então vamos lá, traduzindo de novo. Louvem ao Senhor todos os servos do Senhor, que ministram pela noite, que ministram de noite. Então, o by aqui, para quando está se falando de tempo, a gente pode traduzir como de. By night, by day, de dia, de noite. Fala, Rebeca. É zoação? Estão me zoando? Beleza? Entenderam aqui? Que ministram pela noite. Agora vamos para o versículo 2. Estão arriscando no inglês aí? É isso aí, vocês têm que perder a vergonha e começar a falar. Versículo 2. Lift up your hands. Lift up your hands. A próxima lista que eu vou passar para vocês no Telegram vai ser a lista dos pronomes. É bem simples, mas vocês têm que saber todos os pronomes. Tanto os pronomes pessoais do caso reto, quanto os pronomes pessoais do caso oblíquo e os pronomes possessivos. Eu vou passar tudo isso para vocês, não precisa se assustar com nomes, a gente vai simplificar tudo isso. O pronome pessoal do caso reto, bem rapidinho aqui, é o eu, tu, ele, nós, vós, eles. No inglês é o I. I significa eu. E é escrito sempre com letra maiúscula. Pode estar no meio, no final ou no começo da frase. Sempre, no final não, porque vai ser aí o pronome do caso oblíquo, vai ser o me, né? Mas ele pode estar no começo ou no meio, sempre vai ser escrito com letra maiúscula. Então você nunca vai ver o I escrito assim com I minúsculo. É sempre maiúsculo, tá? Então, essas são as pessoas. I, pronomes pessoais do caso reto, chama. I, you, he, she, it, eu, você, ele, ela, e esse aqui é um genérico para coisas, objetos, animais. Então pode ser tanto ele quanto ela. Já deu 1 hora? Ah, tá. Eu, você, he, she, it, you. Opa.
You, we, they. Eu, você, ele ou ela para objeto animal, vocês, que é igual aqui, lembra que eu falei? Nós e eles. Esses são os pronomes pessoais do caso reto. Depois tem os pronomes pessoais do caso oblíquo. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, aquilo no português. Que depois a gente vai passar aqui também. E tem os pronomes possessivos. Cada um tem o seu correspondente. O I é my, meu. O you é your, seu. O he é his. O she é hers. Depois a gente vai ter uma aula só sobre isso. Então só estou dando uma pincelada bem rapidinho só para você saber, porque nós vamos aprender essa palavra aqui. Então, vamos parar aqui, senão a live vai ficar interminável. O pronome possessivo correspondente ao pronome you é your. Então, você, your é seu. Lift up your hands. Levante as suas mãos. O que é esse lift up? Como que pronuncia? Lift. O I é fechado. Toda vez que a gente tem um I, a maioria das vezes muda muito. Nós também vamos ter aula sobre pronúncia. Então lembrem-se que hoje é só uma pincelada. Não dá para dar a aula completa. O lift é com o I e esse I é fechado. Toda vez que tiver dois Es, também tem som de I. Por exemplo, o verbo precisar. Need. Você estica mais o I. Need. Need. E quando é só o I, não é lift, igual esse dois Es aqui. Tem que diferenciar. Então é um som mais fechado. Lift. E o T mudo. O F mudo. Então é ft. Duas letras mudas. Por isso que é muito sutil. Ft. Lift. 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 É importante vocês virem repetindo, mesmo que vocês estejam sozinhos. Outro hack, outra dica. Eu não quero que você seja egoísta e aprenda sozinho inglês. Eu quero que você ensine para alguém. À medida que você vai aprendendo, você vai ensinando para outra pessoa. Então, isso é um curso que eu não quero que você faça sozinho. Ah, mas você vai deixar de vender quando for vendido, se for vendido? Talvez seja, depende de vocês. Você vai querer vender, ao invés de vender dois, vender só um? Sim. Eu quero vender um curso só para você e o seu pai, mesmo que ele mora em outra casa, para você e sua namorada, mesmo que ela mora em outra casa. Se juntem e façam a aula, um ensinando para o outro. Esse é um dos melhores jeitos de aprender. Tem vários hacks, várias dicas de como aprender. Ouvindo, lendo, escrevendo. Também nós vamos ter exercícios de listening no final da live. Fica até o final que eu vou passar uma dica importantíssima para você sobre treinar o ouvido, listening. Fica até o final que no finalzinho, não deixa eu esquecer, Rebeca, eu vou passar para vocês uma dica de listening, importantíssima, que já vai juntar essas duas coisas que a gente está fazendo, que é aprender Bíblia e inglês. É uma dica muito legal, tá? Lift é o verbo levantar. Por que tem essa preposição aqui, up? A preposição up dá sentido de cima. Lift up, levantar para cima. É uma redundância para nós no português? É, mas no inglês isso é muito comum. Descer para baixo, ir para baixo quando você está descendo, subir para cima, levantar para cima, isso no inglês é comum. Quando você vê um verbo do lado de uma preposição, isso chama phrasal verb. Eu vou escrever aqui para vocês. Phrasal verbs. Essa foi a lista que eu passei para vocês no Telegram hoje de manhã. Os 200 principais phrasal verbs. Phrasal verb nada mais é do que um verbo acompanhado de uma preposição, que dá um sentido ou reforça o sentido desse verbo. Que aqui no caso o verbo to lift é levantar e o up é uma preposição que dá sentido para cima, levantar para cima. Lift up é simplesmente levantar. Então, quando você vê uma música, principalmente uma música gospel, levante suas mãos, lift up your hands, eles vão sempre falar o verbo levantar, que é to lift, acompanhado da preposição up, lift up. E aí junta, né? Lift up. Tem lugar nos Estados Unidos que fala up, tem lugar que fala up. Então, não é errado nenhum dos dois, tá? Tem lugar que é up, tem lugar que é up. Então, se alguém tiver um carro da Volkswagen chamado up e a outra pessoa falar que é up,
Não precisa uma corrigir a outra, os dois são certos. Então é up ou up, depende da região dos Estados Unidos. Lift up ou lift up é levantar. Lift up your hands. Levante suas mãos. Do mesmo jeito aqui que o pronome pessoal do caso reto, que é o você, ele pode significar tanto você como vocês. O correspondente, pronome possessivo, também significa meu, aliás, seu ou sua. E melhor ainda, ele também significa seus ou suas. Com uma palavra em inglês, você já aprendeu 4, você já traduziu para 4 no português. Você precisa aprender só uma no inglês para falar 4. Parece difícil? Na verdade, não. Isso simplifica muito, né? Você reduz muito o número de palavras que você tem que falar. Falando em palavras, existem estudos que dizem que com 1.200 palavras você já consegue se virar bem no inglês. Uma pessoa fala em média, não em quantidade, em tipos de palavra, 1.200 palavras durante o dia em conversações normais. Isso nós estamos falando de uma conversação normal, nada de conversa técnica. Eu no meu consultório vou falar palavras técnicas com os pacientes, com os outros dentistas, aí já não inclui nesse grupo de 1.200 palavras que você fala no dia. Então, se você aprender 1.500 palavras no inglês e souber usá-las dentro de uma frase, conjugá-las corretamente, colocar os advérbios, as preposições negativa e interrogativa, tudo do jeito certo, conforme a gramática manda, você vai conseguir se virar bem. E a dica do nosso curso é, nós não vamos te ensinar só 1.500 palavras, vai passar de 2.000 palavras fácil. E você vai conseguir. Você vai conseguir porque nós vamos ter um esquema de que toda aula você vai aprender um número X de palavras dividida por categoria. Você vai aprender tantas palavras bíblicas, tantos verbos, tantos adjetivos, tantas preposições, tantos X phrasal verbs, entendeu? Então vai ser bem didático e você vai passar de 2.000 palavras. Com 2.000 palavras eu tenho certeza que você se vira no inglês. Pode ser que você não tenha... Eu tenho um dicionário que tem 725.000 palavras. Tem uma versão mais cara desse dicionário que tem 2 milhões de palavras em inglês. É óbvio que a gente está sendo simplista aqui. Mas se você falar 2.000 palavras, você vai conseguir se comunicar em inglês. Tá? Lift up your hands. Levante as suas mãos. In the sanctuary. No santuário. Do mesmo jeito que eu falei para vocês que a preposição of significa de, e para virar do ou da, você tem que colocar uma preposição, para virar no e na, você também tem que fazer virar através de um artigo. Se essa live acabar, nós vamos começar de novo, tá? E daqui a pouquinho eu estou terminando. Acho que não vai dar nem para a gente finalizar o texto. Daqui a pouquinho eu estou terminando. Então, se der 1 hora, fica aí que a gente vai reiniciar, vai começar automaticamente a próxima live. Para eu dar o recadinho final para vocês, passar aquela dica, aquele hack ali que eu ia passar para vocês e para a gente terminar o versículo 2 aqui, tá? Então, fica com a gente. Lift up your hands in the sanctuary. In the sanctuary. In é a preposição que significa em. Em o santuário. In the sanctuary. Em o, a gente não fala em o, a gente fala no. Mas para virar o no, você tem que colocar em inglês o em mais o o. Então a preposição em também é in, porque pode ser on. Depois na aula de preposições a gente vai falar quando usa um, quando usa outro, on ou in. E lembrando que sempre que você tem uma palavra termina em N no inglês, você tem que levar a língua no céu da boca para pronunciar. In. Leva a língua no céu da boca. In. In the. A gente fala the, não fala the, porque não é vogal, é consoante. Sanctuary, santuário. Então, para falar no, você tem que falar no inglês em mais o. Para falar na, a mesma coisa. Em mais a. Como para falar nos, significa a mesma coisa. Para falar nas também. Então, in the significa tanto no, como na, nos e nas. In the. Em mais o.